Opa! Convidados entrando. Aqui a Rita, a Dora, a Mimi, Dione, Bia, a Norma, não vi quem passou aqui. Ali não dá para saber, Marinho, Jan Marinho, Rita, Eliana, a Tatiana está aqui com a gente, Maria Eunice, a Didi está aqui. Oi, Didi. Hoje vai ser bem legal, Didi. Teremos aqui um monstro hoje, um monstro da navegação brasileira. Salve, salve, Mimi, Dora. Boa noite do Texas. Tem várias pessoas do Texas, Dora. Você é uma representante desse estado norte-americano. A Cida está aqui, Eliane Ambrósio, a do Carmo, boa noite. A Raquel, o Alceu, a Ângela. Ô, Tatiana, muito obrigado. A Silvana, tá aqui a Silvana. Eu vou acenando, eu aprendi. A Rosa de Portugal, olha aqui, a Rosa Portugal. O Fábio, engenheiro. Aqui, a Mabel. Olha a Mabel aí. Chayane Lazarotto. Rai Belinha. Nossa, isso aqui é difícil, hein? A Bia Fonseca tá aí. A Vilma Pastor. Fala, Didi. A Simone Salomão. A Luciana de Niterói. A Letícia. A Márcia Simões. Maria Eunice tá aí. Ô, Betão, olha você aí. Aqui, Betão. Como é que faz aqui? Eu vou mandar um convite para você, não é isso? Ué, como é que convida? Espera aí. Pedidos aqui. Betão, é contigo, meu velho? Aqui eu vou. Eu tô esperando o Betão, tá? Tô esperando o Betão. Alô? Aqui tá a Cíntia. Oi. Agora sim! E aí? Que Que satisfação, meu velho. Fala, Carlos. O Betão, eu vou fazer o seguinte, Beleza? como você é meu convidado, eu tenho que dividir as coisas com você. E eu costumo desativar os comentários para que todos prestem bastante atenção no que está sendo dito. Você concorda com isso? Que Você é que isso? manda, Quem o certo dera. tá certo. Então vamos desativar, porque assim todos podemos nos concentrar melhor naquilo que vai ser dito aqui, que vai ser de suma importância. Bem, Betão, olha só, já tem aqui 120 pessoas conosco. Betão, é o seguinte, eu quero apresentar você para essas pessoas. Bem, alguns já te conhecem e os que são ali, vamos dizer, a maioria ali que está ali comigo ouvindo minhas histórias aí já há algum tempo. Esses não te conhecem, eu quero te apresentar a todos o Beto Pandiani. Primeiro eu vou apresentar você, depois você vai se apresentar, ok? E é bom você também se Sim, apresentar, né? sim, Porque tem sim, muita sim. gente que não te Sim, conhece, verdade. Bem, que vem eu sou Carlos Veiga, meus sou médico amigos. há 33 anos, vou fazer agora. Fui cirurgião de joelho durante mais de 25 anos e chegou um momento da minha vida que eu descobri que tinha que ter outro jeito de viver. Uma das coisas que me inquietava é que eu passei mais de 30 anos da minha vida atuando em cima do efeito. E chegou uma hora que eu disse, alguém tem que atuar em cima da causa. Então eu quero descobrir qual é a causa dos nossos sintomas físicos, eu quero saber qual é a causa do nosso desassossego. E eu fui estudar e fui aprender que tinha, sim, um jeito de investigar a causa e tomando consciência da causa, nós podemos curar a mente e a mente cura o corpo, porque o corpo é só uma metáfora da mente. Então é isso. Hoje eu sou o criador do método Coerência Bioemocional, que é mais que um método, é um estilo de vida, alguma coisa que possa nos trazer bem-estar, saúde, alegria e felicidade. E agora eu queria apresentar você.
E eu não tenho muitas palavras para apresentar você. Pode mandar bala. O que eu vou apresentar você como eu vejo você, ok? E eu quero que as pessoas saibam que Tá bom, por elas favor. estão diante de um gigante da navegação mundial. Na minha opinião, talvez, eu não sei, talvez você possa nos esclarecer melhor isso. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro navegador que tenha feito esse tipo de viagens que você faz a bordo de um catamarã. E a, Não, existem. existem alguns, poucos, mas mas de existem. qualquer forma, estamos todos aqui diante de um gigante da navegação mundial e uma pessoa extraordinária, um caráter sensacional e que vai nos falar, que vai nos contar coisas que têm a ver com o nosso tema. Porque, Betão, eu falo muito sobre emoções. Nós sabemos que as emoções são biológicas e são próprias dos mamíferos, não são prioridade do ser humano, isto não é um luxo do ser humano. Os mamíferos desenvolveram um cérebro chamado giro cingulado, o cérebro emocional. Então, você olha para a cara de um mamífero, você sabe se ele está com raiva, se ele está com medo, se ele está triste, se ele está alegre ou se ele está com asco. Então, não é preciso falar com um mamífero para saber o que ele está sentindo. As expressões são mundiais. Então, você é um homem que lida e tem lidado com o medo de uma maneira toda singular. O que para quase a totalidade do mundo é desesperador, é aterrador, é assustador. Para você é algo absolutamente normal quando você está no seu ambiente, que é o mar. Então, agora eu vou deixar contigo que você aí se apresente como você achar que deve e nos fale, Betão, como é que você vem lidando com essa emoção, o medo, e tirando proveito disso, fazendo com que o medo seja seu aliado. Isto é o que as pessoas que estão aqui podem tirar dessa live de hoje, como conviver com essa emoção, fazer uso positivo dela, a palavra que você gosta de usar, né? Lidar com o medo, né? E que nós possamos usar isso no nosso dia a dia, porque nem todos vão pegar um catamarã e se arriscar a atravessar o Pacífico, como fez você. Mas todos nós convivemos com o medo, todos nós somos tomados por essa emoção várias vezes por dia. E a maioria de nós não sabe bem como lidar com isso. Então agora é contigo, meu velho. Bom, muito obrigado pelo convite, Carlos. Gosto muito de você, nos conhecemos num ambiente extremamente amoroso, né? No lugar que o Robert Rapé criou para compartilhar consciência, conhecimento, sem alarde. Para quem quer saber um pouquinho mais, Robert Rapé, H-A-P-P-E, um grande filósofo. Bom, minha vida como velejador começou inspirado pelo meu pai, que velejava na Itália, veio para o Brasil, e quando eu era criança eu ouvia as histórias do meu pai sobre competições. E no meu mundo imaginário, um dia eu sonhava que ia dar a volta ao mundo no veleiro. As coisas não aconteceram da maneira que eu imaginava, mas aconteceram. Meu pai partiu cedo, ou partiu na hora certa, né? Mas para mim foi cedo naquele momento. E eu fui aprender a velejar alguns anos depois, não com meu pai como professor, mas acabei aprendendo sozinho. Nos primeiros 10 anos eu competi num catamarã, né, que é um barco de 2 cascos, sem cabine, um barco aberto. E durante 10 anos eu me dediquei a isso, paralelo ao meu trabalho, que era restaurante, casa noturna, aqui em São Paulo. Até que um dia eu decidi romper com tudo isso para fazer a primeira viagem, que foi Miami-Ilhabela. E aí teve uma situação de medo, vamos dizer assim, eu não vou dizer, não foi de medo, vou ser mais preciso. Foi uma situação onde eu tive que confrontar um medo antigo. Não era um medo
pontual daquele momento. Então, meu pai, quando faleceu, nós perdemos todo o poder aquisitivo, minha mãe e eu ficamos numa situação muito ruim financeiramente. E 10 anos depois, havia reconstruído minha vida, tinha meu trabalho, meu dinheiro, e de repente eu tenho a vontade de fazer Miami Ilhabela, largar tudo que eu fazia para fazer uma viagem que eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. E como é que eu ia romper com a questão do dinheiro, né? Porque a viagem não tinha nenhuma garantia que nós íamos ter um retorno financeiro Só para maior, que era o meu esclarecer, sócio Betão, na época. Então eu vocês, tive que... a viagem era de Miami até Ilhabela, cruzando toda a América A Central. Ilhabela. O Caribe e depois a América do Sul, né? E aí, foi uma viagem que durou 289 dias, né? O barco aberto, sem cabine, então era uma viagem sui generis, nova, nunca ninguém havia feito isso. Mas o ponto era o seguinte, né? Como é que eu vou largar tudo que estava dando certo, né? O Cazuza fala sucesso, carreira, né? E dinheiro. E abrir mão de tudo aquilo que foi tão difícil reconquistar, né? Depois que meu pai partiu, mas ao mesmo tempo eu estava abrindo mão do que era certo, entre aspas, né? Para algo que era incerto, entre aspas. E eu tinha uma coisa, isso desde que eu nasci, eu tenho isso na minha cabeça, não sei porquê. Eu sempre imagino que um minuto, dois antes de eu partir, eu vou ter um lapso de consciência e memória, e minha vida vai ser revista. E eu vou olhar para as minhas oportunidades, as minhas escolhas, e vou saber se eu cumpri com aquilo que eu desejava, né? O meu contrato de alma, todo o meu projeto de desenvolvimento da minha consciência e tudo mais. E eu penso assim, olha, realmente viver nesse planeta é muito difícil, por todas as condições que a gente saber. Agora, vir para cá e não ser feliz é uma certa habilidade masoquista, né? Eu não tenho essa habilidade. Eu falo, no mínimo, eu tenho que ser muito feliz, muito, né? Como o Sage sempre falou, felicidade é um compromisso assumido anteriormente, não uma possibilidade. Então, eu apostei na felicidade, não apostei na segurança, não apostei na carreira, não apostei em absolutamente nada. E eu posso dizer para você, Carlos, que os 289 dias que eu passei no mar com praticamente nada, né? Porque o barco não tem nada, é uma jangada high-tech, né? Foi um dos anos mais felizes da minha vida até então. E foi um choque viver tão bem com tão pouco. E fiquei muito satisfeito com a minha escolha, mesmo que ela tenha sido... os anos seguintes foram difíceis, porque eu acabei tendo que voltar para restaurante e tal. Mas 4 anos depois, novamente, eu tive uma outra chance de fazer uma outra viagem e solidificar a minha carreira como velejador profissional. Então, era um momento de você abrir mão do que é conhecido, abrir mão do que você acha que é seguro, daquele caminho que você entende que é o que você controla, que basicamente é isso, né? E eu descobri algumas coisas interessantes nesse processo, que nós sentimos medo porque nós imaginamos que nós controlamos. E quando as coisas fogem do nosso controle, que é o que mais acontece, né? Veja o Covid, veja vários outros acontecimentos da nossa vida, nós sentimos medo, porque nós somos seres controladores. Quem controla, normalmente, não tem confiança. É uma grande característica, né? E se você não tem confiança, é porque você não tem conexão com a fé. Mas aqui, quando a gente fala de fé, Carlos, a gente Não, automaticamente vai para a não tem religião. E eu conotação. quero me A fé afastar aqui dessa não tem ideia. essa conotação. Não, a minha fé aqui é a minha espiritualidade. Eu não consigo entender que as coisas não possam primeiro acontecer comigo. Então, a primeira fé que eu tenho é em mim,
na minha espiritualidade, no meu propósito. Essa é uma confiança que eu tenho que é cega. E eu vejo que, por exemplo, numa viagem, né, como nós fizemos, né, a primeira foi Miami-Ilhabela, a segunda foi Chile, né, Porto Montt, descemos a América do Sul pelo Pacífico, dobramos o Cabo Horn, subimos até o Rio de Janeiro, depois fomos para a Antártica a partir de Ushuaia, depois fizemos Miami, Nova York, Groenlândia, e finalmente cruzamos Pacífico e Atlântico, sempre num barco aberto, sem cabine. E são viagens, vamos dizer assim, extremamente duras, espartanas, muito difíceis, com uma probabilidade enorme de não dar certo. Não de morrer, mas de não dar certo. Nós sabemos disso. Então, por isso, a gente vai para um ambiente que é o mar, que é um lugar onde as regras são duras, mas são claras. E eu costumo escrever bastante sobre isso, inclusive no meu perfil, que uma coisa que nos ajuda muito é saber que nós não temos direitos, só temos deveres ou compromissos, né? E quando você vai para um ambiente onde você tem compromisso, você é obrigado a dar o melhor. E se a gente traz para a nossa realidade, né, da nossa vida, vamos fazer aqui entre todos nós aqui uma reflexão. Qual é o compromisso que a gente assumiu antes de vir para cá? Algo que eu não posso responder por ninguém. Mas, se você não sabe qual é o seu compromisso, possivelmente você não sabe para onde ir. Porque seria a mesma coisa que eu sair de Miami, no primeiro dia eu virar para o Marcos e falar, nós vamos para onde agora? Não. Nenhum barco parte sem saber onde ele quer chegar. O que é semelhante à nossa vida é que o barco parte no dia certo, mas não sabe o dia que está chegado, como é a vida. Né? Nós não sabemos o nosso último dia aqui, a gente não tem a data de validade, mas se você sabe onde que você quer chegar, se você sabe qual é o teu propósito e você trabalha para isso acontecer, não tem possibilidade de você não ter confiança. Porque em determinado momento da jornada, você começa a ver os sinais da espiritualidade trabalhando de uma forma cooperativa. E você sabe muito bem que as coisas acontecem assim, e quem está nos ouvindo e vendo, possivelmente também sabe. E quando você sente essa energia e esses sinais, você percebe que estar vivo aqui nesse planeta é um pedaço bem pequeno de um filme muito grande. E que a gente está construindo essa história online, ao vivo, né? Criando realidades. Então, nós temos, de forma muito amorosa por parte da espiritualidade, todas as opções dessa construção. Então, se nós queremos flertar com o medo, com a insegurança, com a falta de fé, não tem problema. A gente tem eternidade para nos divertirmos, né, com as nossas sombras. São as nossas escolhas, é que é o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos cansados, né, de fazer esse mesmo script, né, e nos focamos no nosso coração e nos abrimos para as experiências, né, com confiança, seguramente a gente vai lembrar de onde nós viemos. Eu acho que existe, talvez, Carlos, uma dificuldade de todos nós, né, de lembrarmos de onde nós viemos, porque como nós moramos num mundo físico, a tentativa de fazer esse exercício é lembrar de onde a gente veio fisicamente, né? Lembrar se era outro planeta, alguma coisa assim, mas não é isso. A questão é que nós viemos de um outro estado de consciência. E esse estado de consciência, ele pode ser alcançado. Né? Nós temos muitos momentos da nossa vida de eventos
que nos trazem, vamos dizer, um ápice de alegria e de sintonia, e naquele momento a gente se conecta. E muitas vezes também acontece no momento de tristeza, que não existe nada de negativo em estar triste. Por exemplo, a partida de uma pessoa muito querida, a gente acaba se voltando para o nosso coração e a gente se conecta. Então, quando eu falo, e eu escrevo muito sobre isso, né, voltar para casa não é ir embora daqui. Voltar para casa é voltar para a tua essência, para o teu coração, para aquele lugar que você se sente seguro. Porque a gente enxerga o mundo de uma maneira muito literal. Então, segurança para muita gente é tomar vacina, é ficar em casa. Para muita gente é ter um bom plano de saúde, ter dinheiro no banco, ter uma família, ter um companheiro, uma companheira. Mas as grandes questões da nossa vida, né, são decididas por nós, por mais ninguém. A gente chega nesse mundo, né, obviamente amparado, mas é por uma decisão única de nós, é o meu entendimento, e partirmos depois que nós, ou a própria espiritualidade, ou isso em conjunto, entende que a nossa energia vai ser mais produtiva num outro plano. Então, eu, como um bom viajante, eu posso dizer para você que a minha mala está pronta. Se eu tiver que ir embora amanhã, eu falo isso para muitos dos meus amigos, não fiquem tristes, nem tristes, nem lamentem, porque eu não tenho a visão mórbida da partida. Porque para quem está aqui é uma partida, para quem sai daqui não é uma partida, né? Ela é uma partida junto com uma chegada, né? Na verdade, não existe mais nem essa ideia, né, para a alma, né? Porque é uma coisa única, é uma viagem, né? Mas quando nós estamos dentro de uma viagem, dentro de uma missão, dentro de um propósito, é muito difícil a gente sentir medo. Porque normalmente, quando nós estamos conectados ao nosso propósito, o nosso trabalho está ligado à doação. E quando você está conectado à doação, você não pode ter medo de perder algo, porque como é que você vai perder algo se você está doando? Pensa bem. Você só pode ter medo quando você acha que você tem que receber algo e que você imagina que você não recebeu. Então, muitas vezes o medo que nós sentimos, ele não é compreendido, né? Nós sentimos basicamente medo. Acho que nós temos, acho que é um tema que acho que vai entrar muito na sua área, Carlos, como você é médico e lida com isso. A gente falando sobre imunidade, imunidade natural, né? A nossa imunidade está ligada ao nível de estresse que a gente sente, né? Ao medo que nós sentimos, né? Eu senti muita falta nessa pandemia de esclarecimentos a respeito disso por parte do poder público, né? Porque desde que a pandemia começou, não houve um esclarecimento a nível nacional, uma campanha para esclarecer as pessoas aonde elas podem aumentar a sua defesa, né? Elas poderiam aumentar naturalmente sua defesa, mesmo antes de uma vacina existir, com vitaminas e várias coisas, mas principalmente não sentindo medo, né? E nós sentimos que o estresse gera medo, normalmente em 3 áreas, né? Ou aquele medo que você tem de adoecer e morrer, que é o medo que você tem do mundo, é o medo de ter uma guerra, é o medo de ter uma violência na rua, ou o medo de ficar sem dinheiro, de você não ter dinheiro para sua família, para comer, ou o próprio estresse a nível de relacionamento familiar, afetivo, até profissional. São as 3 áreas, né? A gente até
brinca e fala que quando a espiritualidade quer dar uma chacoalhada, ela tem 3 lugares para mexer: nos relacionamentos afetivos, na saúde ou no bolso. Então, e essa pandemia foi e é um evento extremamente interessante, assim, inteligente, porque há muito se falava, né, que aconteceria algo no planeta para chacoalhar, ajudar as pessoas a despertarem. E eu ficava imaginando, né, o que poderia acontecer, que aconteceria com todos, né? E essa pandemia, ela é extremamente inteligente nesse sentido de conseguir provocar para cada um de nós uma crise, entre aspas, sob medida, que na verdade é o reflexo da tua fragilidade, né? A pandemia, ela foi como um sapato sob medida para cada um de nós, e cada um que vestiu esse sapato se sentiu incomodado na sua própria fragilidade, que a minha é diferente da sua e assim por diante. E quando você começa a olhar para trás e ver o que aconteceu, é a tempestade perfeita, porque no momento que veio o medo, todas as medidas que foram tomadas foram as piores medidas e, na verdade, as melhores para a pandemia se alastrar e agravar, que foi o medo, né? E aí, eu olhando como observador, eu não tive julgamento sobre isso, pelo contrário, mas eu me surpreendi, Carlos, porque eu não imaginava ver tantas pessoas sentindo tanto medo. E a ponto de, primeiro no começo, ninguém sai na rua. E eu falo, mas por que ninguém sai na rua se nós estamos ao ar livre, né? E eu logo percebi que esse evento ele veio para ser compreendido e equilibrado, não para ser temido, né? E que, obviamente, se você tem uma visão mórbida em relação à morte e você acredita na morte, foi e é um evento muito triste para quem se alinhou a esse conceito, né? Que, na verdade, está espelhado dentro da consciência da pessoa que entende a vida dessa maneira. Porém, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu olho tudo sempre com bons olhos, eu creio que as coisas aconteceram e acontecem da forma mais amorosa, se é assim que a gente pode entender, mas ela é amorosa para quem aceita, né, com amorosidade esse evento. Eu, por exemplo, quando a gente pega uma tempestade no mar, né, como a gente pegou o Igor e eu no Atlântico, no Pacífico, a primeira coisa que a gente faz é baixar as velas do barco e deixar o barco ir com a tempestade. Há uma força muito maior que a nossa, né? Não tem como nós tentarmos irmos contra a natureza. A gente deixa a natureza nos levar. É a aceitação que eu quero dizer. Então, como tem um evento desse, que você não pode, quer dizer, poder pode, mas não é inteligente do ponto de vista emocional você Lutar. resistir a isso e não procurar entender e buscar uma maneira de você lidar com esse evento, com essa força, de uma forma que aquilo não agrida você, né? Seria a mesma coisa que eu pensar no meu barco. A gente vai com o barco, né, para o lado que ele for, e depois que a tempestade passar, a gente levanta as velas e retoma a nossa direção, nosso rumo. E então são coisas assim muito simples, né, que a gente tem que. Fico até feliz de poder aqui conversar com você, a gente falar sobre esse tema que infelizmente foi politizado, né, não foi humanizado nem tratado com amor, né, porque é direito de todos pensarem da maneira que querem pensar, né? Eu acho muito triste as pessoas serem rotuladas por pensarem de maneira A ou B ou C.
o melhor que poderia acontecer era nós conversarmos, né? Até porque a ciência ela precisa do contraditório, né? Para se desenvolver. A dúvida é um motor da ciência, né? A gente tem que sempre questionar as coisas. Né? Mas, enfim, essa é uma abertura que eu faço para Legal, passar a Betão. bola para você. Uma das coisas que mais me impressionou, você enfrentou muitas tempestades, não? Enfrentou algumas tempestades. Algumas. E uma das coisas da tua apresentação que mais, lá no CE, que mais me impressionou, duas coisas me impressionaram muito. Uma foi quando você falou que passou 84 horas sem dormir. E eu vi a sua fotografia, você mostrou a sua fotografia depois de 84 horas sem dormir. E aquilo para mim foi um choque, porque para mim é algo inimaginável. Eu não consigo conceber ficar 84 horas sem dormir, tendo que manejar um barco. Um barco sem cabine, um barco aberto, onde se fizer sol, você toma sol, se chover, você toma chuva, e enfim, e você está ali e o que acontecer, você vai sofrer. E ali 84 horas sem dormir, sem ter onde entrar, sem ter onde se abrigar. Aí, Esse aqui é o Duncan, meu companheiro. É meu companheiro exato. no Drake. Esse é o barco. E esse aqui é o bar. E, essa, e eu ia falar justamente sobre o Drake, porque a segunda coisa que me impressionou muito, beijo, temperaturas abaixo de zero, você não pode cair no mar, porque se você cair no mar, seu companheiro não vai te resgatar, não tem como voltar atrás. Vocês andavam ali amarrados ao barco, porque se cair já era. Ou seja, tendo que lidar com circunstâncias extremas o tempo todo. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que quando vocês pensaram em atravessar o Drake é considerado, segundo você nos ensinou, né, o mar mais bravio, mais violento que se pode tentar enfrentar, porque ali se criam as frentes frias que nós experimentamos Sim. aqui. E quando você foi conversar com um velejador francês, não me lembro o nome dele agora, sobre as possibilidades de vocês atravessarem aquilo ali, e ele disse: essa é a viagem mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Vocês estavam tentando fazer a viagem mais estúpida que aquele cara super experiente, Sim. né? E ele falou: olha, se tudo der certo, vocês têm 5% de chance de atravessar. Se tudo der certo. Então, isso que eu tiro como um aprendizado para todos nós. Porque muito do que eu falo, que eu aprendi e compartilho, é que se entregar para a vida com confiança não só é o mais fácil como o menos trabalhoso, mas é o mais correto, é o mais coerente a se fazer. Porque se você realmente tivesse que olhar para aqueles 5%, quer dizer, o que você fez foi olhar para aqueles 5% e falar: eu tenho 5%. Você não olhou para o 95% e falou assim: eu tenho 95%. Esse 95% é o que eu não tenho. Eu tenho 5%, eu vou lidar com esses 5%. E você confiou naqueles 5%, e por mais que tudo dissesse o contrário, você atravessou um mar que, não sei, alguém mais atravessou isso de catamarã? Nenhuma outra pessoa no mundo atravessou o Drake em cima de um barco sem cabine, e você tinha 5%. Então, isso que é importante, que eu acho que o que você transmite com tua fala, transmite com teu coração, com a tua frequência, confia naquilo que você tem. Não presta atenção no seu problema. Presta atenção naquilo que você tem. Confia na vida, porque não é você que está no controle. Então, essa experiência, essas duas experiências que para mim foram as mais impactantes. Uma é passar 84 horas sem dormir, e eu não faço a menor ideia de como um ser humano consegue fazer isso, ainda mais tendo que pilotar um barco, né? E com temperaturas negativas, enfim, tendo que fazer cocô através de um zíper, né? E se entrar água na roupa, você congela. Ou seja, são circunstâncias muito extremas, onde o medo
pode dominar você facilmente. O medo pode te controlar facilmente e te dominar. Eu separei aqui, para comentar contigo, um texto que eu vi, o Dr. Scott Kaufman, especialista em psicologia cognitiva. Ele dá um exemplo da diferença entre o estado da mente ego, onde você está ali ligado no medo, e o estado de presença, que é uma coisa que eu falo muito do estado de presença. E ele então diz que a diferença, ele conta isso num livro, tá? Um livro chamado Transcendent. Ele diz que um camarada chamado Alex Honnold, profissional em escaladas, esse cara conseguiu realizar, ele subiu um dos maiores penhascos norte-americanos, escalada sem equipamento, tá? É aqueles caras que vão escalando só na mão, livre. Ele escalou no National Park, o Yosemite, né? Em 3 horas e 56 minutos, 4 horas escalando. Então o cara perguntou: o que é que estava te impulsionando a subir a ficar 4 horas subindo um penhasco sem nenhuma segurança? O que estava te impulsionando ali? E o cara pergunta: foi por acaso algum pico de adrenalina que te estimulou? E o cara responde: não, foi exatamente o oposto. Ele diz: não tem pico nenhum de adrenalina. Se eu sentisse pressa, significaria que alguma coisa estava dando muito errado. E uma das coisas que você transmite nas suas travessias isso, é essa sensação de rendição. Não é simplesmente aceitação, porque aceitação ela pode ser aceitação por resignação. Quando a aceitação é por resignação, ela implica num pesar. É uma falta de opção. Eu estou me resignando, aceito porque não tem outra opção. E não é o que você faz. Você aceita com rendição. Você diz: aqui eu baixo a vela e me rendo ao mar. Eu me rendo ao mar numa metáfora como se eu me rendo à vida. Aqui eu estou num fluxo de vida. Eu não vou lutar contra a vida. Eu estou me rendendo a esse fluxo, porque aqui não tem adrenalina nenhuma. Aqui existe calma. Eu estou no fluxo e eu não estou apegado à vida de tal forma que eu não possa desfrutar da vida. Como você bem lembrou, o que está acontecendo com essa psicose que se instalou na sociedade, realmente uma epidemia, uma psicose coletiva, o medo, né? É uma falta de opção. O medo, ele encurralou as pessoas numa falta de opção. E o que você transmite para a gente é justamente como esse escalador aqui. Não tem adrenalina. Naquela hora é calma. E uma das coisas que me chamou a atenção também foi que você disse que quando vocês enfrentaram as calmarias, você diz: aquilo sim é uma tempestade. Porque enquanto o vento está batendo na vela, o barco está andando, eu estou indo para algum lugar, eu tenho uma direção. Mas quando o vento para, ou seja, a tormenta passa a ser interna, não é? E aí, então, eu queria que você falasse sobre essa tormenta interna. E depois eu vou te fazer uma outra pergunta que é também sobre o estado de presença. Mas primeiro eu queria que você falasse com a gente sobre isso, que você diz: no mar, num barco à vela, a tormenta é quando o vento para, não é? E como é que foi isso, você lidar com a tua tormenta interna verdade. naqueles momentos em que não havia o que fazer, porque se não há vento, o barco não anda. Pois é, Carlos. Mas primeiro, só relembrando aqui que o Drake, né, foi o Duncan Ross e eu que cruzamos, né? Eu não estava sozinho, eu tinha um companheiro que foi fundamental nessa travessia e muitas pessoas nos apoiando, né? O projeto, ele não se resumia a 2 velejadores, né? Esse foi um projeto de 2 anos e nós tivemos mais ou menos 50 colaboradores que, de uma forma ou de outra, eles estavam a bordo, representados por peças, serviços, treino, equipamento, esse tipo de coisa. O que aconteceu na travessia do Atlântico, né, que foi bem isso que você falou, né, nós saímos de Cape Town rumo a Ilhabela, foi a única das viagens que nós não tivemos escalas nenhuma. Então nós saímos da África do Sul
quando o continente africano desapareceu, a gente sabia que só íamos encontrar a terra mais ou menos, né, próximo de Cabo Frio, que era o ponto de chegada. Depois de lá, a gente velejou para Ilhabela. E, bom, quanto tempo vai durar uma travessia como essa? Você não sabe exatamente, né? Mas, como existe uma regata a cada 2 anos, que é a Cape Town Hill, e já tenho, já existe há muitos anos e muitos amigos meus fizeram em barcos grandes, cabinados. Todo mundo falou, Beto, Igor, vocês vão fazer uma viagem relativamente tranquila depois que vocês saírem da costa da África, se afastarem, vocês vão pegar ventos constantes, que são os ventos alísios, e vão chegar no Brasil em 24, 25 dias. Mas foi tanta gente que falou isso para nós, Carlos, que eu acreditei. E a gente caiu no Marapuca. É óbvio que quando nós estávamos na África preparando o barco, a gente não preparou o barco para 25 dias, nós preparamos para 50 em termos de mantimentos. A água não tem problema, porque a gente saliniza manualmente, então a gente tem água à vontade. Mas foi um erro, porque eu sempre repito, né? O barco tem data de saída, mas não tem data de chegada. Mas existe uma estimativa. Só que um veleiro grande, quando acaba o vento, não numa competição, ele liga o motor e tudo bem. Não tem problema nenhum. O barco tem autonomia para 2.000 milhas. Ninguém vai ficar 2.000 milhas sem vento, né? Bom, nós saímos da África, pegamos no terceiro, quarto dia um mau tempo horrível na costa da Namíbia, num lugar chamado Costa dos Esqueletos, olha o nome, que tem muito naufrágio ali, os esqueletos dos navios vão parar nas praias da Namíbia. Aí, passado um tempo, até foi divertido, porque quando passou a tempestade, foram 3 dias, né? 2 dias ruins, o outro mais ou menos ruim. Eu falei para o Igor assim, meu companheiro, falei, graças a Deus passou o mau tempo. E ele brincou e falou assim, a única certeza que eu tenho é que outro virá. Ótima postura, né? Porque não vamos baixar a guarda, né? Não vamos criar uma fantasia. E aí, passados uns dias, de fato, na metade do caminho quase, veio um segundo mau tempo e tal. Lidamos bem. E aí veio um período bom. E aí a gente começou a fazer conta, né? Que a gente ia chegar, de fato, no Brasil em 27 dias, que estava ótimo. E aí, por uma circunstância meteorológica, nós ficamos presos numa alta pressão, acabou o vento. E aí, primeiro dia, aquele calorão debaixo do sol, né? Não tem cobertura, nosso barco, torrando. Abaixamos as velas para não ficar batendo a vela, não tinha sombra nenhuma. Bom, eu vou dizer, o relógio parece que cola, né? Não passa o tempo, né? A gente fala que aqui em São Paulo, a vida está passando rápido, vai para o meio da tampa, você vai ver como passa devagar. Meu Deus do céu. Aí a meteorologia falou, olha, próximos 3 dias não tem vento. Liga daqui a 2 dias. Aí quando você vai ligar, você está num grau de ansiedade para falar com o meteorologista. Aí quando o cara fala para você, liga daqui mais 2 dias porque não tem nada, cara, você dá uma caída assim emocional. Por quê? Porque a gente criou uma expectativa, né? É o controle. É o controle gritando novamente. E quando a gente não tem o controle na mão, né? Ninguém se ilude que, quer dizer, a gente se ilude que tem um controle, né? Mas ó, que quem está nos ouvindo aqui sabe que isso é um mecanismo de defesa, de medo, né? Nós não temos controle de nada. E aí o que aconteceu? No meu diário eu escrevi, né? A tempestade é a calmaria dentro da minha mente. A calmaria é a tempestade dentro de mim. Porque eu estava muito irritado, o Igor também, cansado. Pô, não tinha mais o que fazer, eu tinha um livro para ler, música era o meu iPod, sabe? Já tinha, sei lá, já não estava afim de fazer nada. Aí dá um mergulho no mar, sobe no barco, olha para o lado, não vê nada, no meio do oceano é o horizonte para tudo que é lado. A única coisa positiva é que você dorme, né? Porque normalmente a gente não dorme a noite toda, né? Mas não é que a gente dorme a noite toda porque
dá para dormir. É um lugar duro, né? Como se fosse dormir no chão da sua casa, num saco de dormir. Mas a cabeça está pensando, né? Você, nesse lugar, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem TV, não tem Netflix, não tem absolutamente nada. Você não lê Só notícias, água. você não vê nada. Nada. Água. Você vê o teu mar de dentro, né? Na verdade, você escuta ele, você conversa com ele. Esse aspecto é muito bom, porque, de qualquer forma, durante a viagem, mesmo com o vento, você está nesse lugar, né? Para mim, as viagens têm esse significado, né? Eu, quando era criança, eu queria ser astronauta, para, de uma forma ou de outra, ir embora do planeta. Quando eu viajo, eu vou embora do planeta mesmo, porque a gente vai para esse lugar que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente se desconecta dessa vida que a gente tem aqui e está tudo bem. Bom, nós ficamos 9 dias nessa calmaria. E foi um teste grande, né? Um teste mental, né? Fica longe da gente pirar, longe da gente brigar, nunca brigamos, inclusive, mas eu percebi um ponto frágil meu, sabe? Eu percebi que eu hoje trabalho, né? Que é o controle. E simplesmente não criar expectativa, que é a coisa mais difícil. Inclusive, quando veio o começo da pandemia, em março de 2020, passado uns 15 dias, eu fiz um vídeo, não me lembro mais o nome, e publiquei, falando sobre isso. Porque como eu já havia caído nessa arapuca, eu ouvia tudo que era lado, não, daqui a 2 meses acaba o lockdown, vai passar, isso aí vai passar rápido. Eu me lembrei do Atlântico. Eu escrevi e falei, fiz um vídeo, falei, olha, é melhor não criar expectativa. Por quê? Porque o tombo é maior, sabe? Porque a expectativa, ela te leva um estado de ilusão para cima, e de uma certa excitação, né? Você fica vivendo uma fantasia, você fica vivendo um estado futuro de euforia, vamos dizer assim, e quando você se frustra e aquilo não vai acontecer, você vai descer para Antes. mais fundo do que você estava antes. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter muita responsabilidade, inclusive agora, nesse momento. Nesse momento, é um, como se diz assim, é um quebra-cabeça. Porque, olha, veja bem, a gente tem a opção de ficarmos neutros, né, sem criarmos expectativa, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser negativo. Ou seja, na viagem, o Igor e eu, vamos agora para o Ártico, a gente se prepara para o pior. Mas quando a gente está velejando, a gente pensa o melhor. Diferente. Então, eu vejo hoje, por exemplo, esses 2 anos aí que foram muito ricos em termos de reflexões, assim, de tempo que todos nós tivemos para pensar na vida, né, na nossa vida, eu tenho hoje uma clareza muito maior do que antes a respeito de como a nossa mente cria o nosso futuro próximo, né? Então, como é que a gente vai se portar diante de um ambiente de incertezas, não criando expectativa e, ao mesmo tempo, sendo positivo, né? Partindo do princípio que, se nós podemos criar prosperidade a partir do que a gente emana, né? A gente fala assim, poxa, eu quero emanar prosperidade, saúde, que os projetos que eu estou envolvido prosperem, que eles alcancem bastante pessoas e, ao mesmo tempo, não crie expectativa nenhuma. É um Uma vez desafio. eu vi É um alguém desafio. falando sobre isso, eu já não me lembro mais quem foi, que disse que não criar expectativas é quase impossível, de que o que talvez pudesse ser algo muito interessante para nós
seria não se apegar a elas. Porque quando você cria um projeto, é natural, a expectativa ela surge de forma natural. Mas o que pode ser muito ruim para nós é se É, apegar a elas. Então você pode até criar, porque quando você criou o projeto, a expectativa já estava embutida ali. Mas o que pode machucar a gente é o apego a essas expectativas. então, um exemplo. Esse telefone aqui está apoiado num mapa, que é o mapa do Ártico, que é a viagem que eu vou fazer. Eu tenho um ritual. Todas as minhas viagens, eu deixei o mapa aberto, às vezes 2, 3 anos antes, para eu visualizar e me ver fazendo a viagem, como se eu estivesse construindo mentalmente essa viagem antes. E de fato ele está aqui faz Só tempo. para esclarecer, Então, Betão, quem não sabe, agora em maio, né? Em maio que você vai partir novamente, né? final de maio nós vamos para o Alasca, a gente começa uma viagem do Alasca para a Groenlândia, por cima do planeta, né, contornando a calota polar, e tem como objetivo fazer um filme sobre mudanças climáticas. É uma viagem de 100 dias, o Igor e eu, também Mesmo num esquema. barco E aberto, sem uma outra cabine. coisa que tem muito a ver Mas, com as coisas que eu falo é que quando você falou sobre essa sua é, esse ritual que você tem, claro, você prepara uma viagem durante 2 anos, então o que você faz é abrir um mapa e todos os dias você se vê em algum ponto daquela trajetória. O que você está fazendo com isso é criar futuros potenciais quânticos. Ou seja, quando você vai pôr isso em prática, isso já está pronto. Todos esses futuros potenciais você criou como você quis. Não vai acontecer outra coisa porque você criou isso através. Agora você está criando isso. Então é muito interessante isso, Betão. Isso é um ensinamento para todo mundo que você pode abrir, colocar diante de você o livro da sua vida e dizer onde é que eu quero ancorar meu barco, para onde é que eu quero ir. Eu estou criando agora o que eu vou viver amanhã. E é isso que você transmite quando você diz assim, não, eu abro o mapa, eu olho todo dia a rota. Se alguma coisa me surpreender, ok, eu estou sim, aberto a surpresas, mas eu estou criando a rota ao olhar para o mapa todos os dias. É muito interessante isso. então, nesse sentido que eu volto para a conversa que eu comecei a contar sobre essa questão do propósito, né? Do medo. Porque não combina, quer dizer, não teria nenhum sentido eu ficar aqui olhando para o mapa e sentir medo. Ah, o urso polar vai me pegar, a tempestade vai virar o barco lá no Ártico, vou morrer A geleira vai, congelado, sei lá, vou a virar geleira vai despencar em gente, o cima de gelo vai me... mim. Não, é mais ou menos como você falou, né? Eu olhei os 5%, né, de chances. Eu estou olhando aqui o resultado da viagem, né? Eu estou imaginando que esse conteúdo vai ser compartilhado com escolas, universidades, com as pessoas que nos assistem, que isso vai gerar um filme, nós vamos trazer esclarecimento, histórias, encontros, vai virar um livro, exposição fotográfica. Eu visualizo isso, né, acontecendo. E algo construtivista, né? Então, não teria sentido nenhum eu fazer uma viagem como essa com o Igor e não pensar que isso aqui não vai virar um registro, né? Para que as pessoas também possam, Desfrutar. de uma certa forma, viajar. Mas, desfrutar. Mas, como você falou, nós, assim, por exemplo, todos nós, na nossa adolescência, lemos livros que nos impactaram, né? Que nos ajudaram a sonhar. Sem exceção, todas as viagens que eu fiz foram inspiradas em livros que eu li, né? Nem só na juventude, um pouco depois também. Então, como a gente vê como é importante, as histórias são importantes, né? Contar uma história é importante. Contar a história para uma criança é importante, né? Nisso que eu me baseio, que essa viagem vai ter um potencial muito grande junto aos jovens nas escolas, porque nós vamos contar uma história que, aos olhos de uma criança, elas vão enxergar um herói,
como eu enxerguei um herói nesses personagens históricos, né, me inspiraram. E essas histórias são lúdicas, e são essas histórias que se tornam, vamos dizer, são sementes que florescem dentro de nós, nos fazem viver a vida por um ideal, por ter um propósito, não ser uma vida árida, de viver engolido pelo dia a dia. Então daqui a pouco vai chegar o outono, daqui a pouco chega o inverno, a primavera, e passou um ano, e a gente está fazendo o que aqui? Onde a gente quer chegar? Eu faço muita palestra na empresa, né? E não tem empresa do mundo que você não vai lá e tem o planejamento estratégico e metas e tudo mais, e as pessoas ficam lá envolvidas naquele jogo. Mas eu vejo que muitas pessoas que eu conheço nesse ambiente corporativo, elas não têm uma meta na vida delas, pessoal. E quando eu falo, Carlos, de meta, não é casar, ter filho, comprar a casa própria, não é isso. Isso é um caminho que mais ou menos todo mundo faz, mas eu digo assim, tá bom, mas a gente veio aqui e não vai ajudar a acender nenhuma luzinha aqui nesse planeta. A gente não vai... Você sabe que uma vez eu estava com o Robert no CE, e eu falo esse termo porque nós estávamos à noite lá na piscina no sábado, né? Teve aquele jantar, e estava de noite lá, e o Robert na muretinha ali da piscina, ele falou para mim assim, imagina, Betão, aquele jeito dele falando, um dia a gente vai passar voando aqui pela Terra, e vai olhar aqui o CE, e vai falar assim, ali eu ajudei a acender aquela luzinha. Nossa, isso me tocou, assim, Muito legal, muito. Betão. Muito legal. E agora você está mostrando aí que cada pessoa pode ter seu propósito, né? O seu propósito de vida. É, não, todo mundo vê acender uma luz, né? Eu acho que eu contei essa história na palestra, mas acho que eu posso contar de novo. Acho que as pessoas que te acompanham não conhecem essa história do Pacífico, né? Que é Essa uma sim. noite que nós Eu ia estávamos te perguntar lá, sobre. não Porque essa acalmados. história fala muito sobre o meu conteúdo, que é quando você se mistura com a totalidade e o perceptor e o objeto percebido é uma coisa só. Me vem, quando eu falo sobre isso, me vem essa imagem de você contando essa história. Conte essa história, porque isso tem tudo a ver com isso, de como nós podemos chegar nessa compreensão, como nós, seres humanos, com essa mente tão limitada, nós podemos ter a sensação da totalidade, de se misturar com o todo. Não é Aham. pela mente, é pelo sentido, né? Porque o sentido consegue conectar a gente com esse total que você se refere. Então, nós estávamos no Pacífico num dia, numa noite sem lua, que não tinha nenhuma nuvem, tinha uma umidade no céu nos permitia vermos estrelas em todas as direções, inclusive no horizonte 360 graus. Eu estava deitado ali na lateral do barco, com o fone, ouvindo, e como estava liso o mar, e tinha pouco vento, o barco estava andando, assim, deslizando como se fosse numa sopa, sabe, assim, num lago, plácido, sem nada, nada, parecia um azeite. Era um mar de azeite. E Que aí coisa eu comecei a olhar, extraordinária né, isso. eu Uma levantei assim, imagem olhei, extraordinária. Eu não sei, eu estou metido dentro do é, barco agora, tá? Eu estou me sentindo dentro do barco, eu deslizando não no mar de conseguia. azeite, estrelas por todos os lados, sem lua. O barco deslizando. Eu nunca havia visto estrela 360 graus no horizonte, na linha do horizonte, bem baixo. Assim. E aí, quando eu levantei do barco, eu olhei, né, essa Via Láctea toda, eu estava num planetário, né? E eu olhava aquilo lá e falei, meu Deus do céu, que noite linda. E quando eu olhei para baixo, para a água, assim, eu vi tudo aquilo refletido no mar, porque como o mar estava no espelho, ele refletiu tudo para baixo. E o barco passou a ficar solto no meio das estrelas, né? Como se fosse a minha nave espacial que eu tanto sonhei quando era criança, né? Eu me tornei astronauta aquele dia, né? O Igor estava deitado do lado dele e eu olhei aquilo
E alguns minutos antes, né, a gente atravessar o Pacífico, são 17 mil quilômetros, né, o maior oceano do planeta, é um terço da volta ao mundo. E até então o Pacífico era a coisa mais vasta que a gente podia pensar naquele minuto, né, chegar na Austrália. Mas quando eu olhei aquilo tudo, eu saí daquele barco, fui para o espaço, né, e imaginei que se eu estivesse olhando a Terra, eu ia ver uma gotinha azul flutuando naquela imensidão escura, né? E a gente já está cansado de ler, né, o tamanho do nosso sistema solar diante da nossa galáxia, diante do universo, né? E naquele primeiro momento você fala, nossa, essa gotinha realmente ela é ínfima, né? Mas, tão especial, mas ela é ínfima. E o que a gente sempre lê, e o que eu sempre li, é Nós não aquele somos nada comentário. diante Nós disso. não somos nada. Mas eu, eu nunca concordei com isso, mas nunca entendi por que que eu não concordava. Mas nesse dia eu descobri por que que eu não concordava. Porque na mesma hora que eu senti tudo isso, veio para mim, você é único. A sua grandeza não está no teu tamanho, está no fato de você ser único. E veio um sentimento muito grande de que o fato de eu ser único, como você e como cada uma das pessoas que está aqui junto conosco hoje, ninguém pode ver o mundo da mesma forma, né? Ninguém pode sentir o mundo igual. Isso é uma coisa maravilhosa. Você pensar que no universo não vai ter outro ser, mesmo que sejam trilhões de seres, o único ser que sente as coisas dessa forma é você, Carlos. E aí vem essa questão da unidade e o sentido de nós estarmos todos juntos no mesmo lugar. Porque se não fosse para estarmos juntos, pode ter certeza que a espiritualidade colocaria cada um num planeta, porque tem Claro. planetas à vontade para cada um, né? Então, os 7 bilhões e 800, cada um ficar no seu planeta e tudo bem. Não, mas qual a razão da gente estar aqui? É porque nós juntos viemos montar esse quebra-cabeça, que é essa construção coletiva, né, dessa consciência, onde essa polaridade é muito importante que exista, né? A gente tem que olhar para a polaridade não de uma forma negativa, né? Ao contrário, porque ela nos dá a oportunidade de trazermos algo que é necessário para que esse lugar se equilibre e que se torne mais amoroso e que essa consciência se expanda de uma forma coletiva e única. E para a gente um dia entender que nós somos um. E nesse dia eu senti tudo isso. E senti muito bem, porque ao mesmo tempo você vai contra aquela ideia do ego de que você é uma pessoa importante, né? Você, e que você merece ser percebido, reconhecido. Não, nada disso. É uma paz maravilhosa de saber que você é a gota do oceano. Porque a beleza é ser o oceano, né? Sentir o oceano. E não importa que você seja uma Você é o gota, se você oceano. sente o oceano, Muito legal, tanto Betão. faz. Muito legal. Você é Betão, o oceano. uma outra coisa que a gente, bom, a gente, não sei, você pode continuar mais um pouco? Ah, ok. Uma outra coisa Até que amanhã. eu achei muito interessante, que também tem muito a ver com o que a gente fala, porque eu falo muito sobre como o ser humano pode viver concentrado, escolhendo que tipo de pensamentos quer, né? Se associar a pensamentos que trazem paz, ou se você quer continuar se associando a pensamentos que te tiram a paz. Esses pensamentos que nos tiram a paz são pensamentos invasores. São pensamentos que nos ocorrem, não somos nós que estamos pensando, eles estão ocorrendo. Então, esses pensamentos que nos tiram a paz, nós poderíamos chamá-los de carga extra, ou seja, alguma coisa que você não necessita. Está carregando, mas não necessita. E uma das coisas que você contou para a gente que me chamou muito a atenção, e eu vou pedir a você que fale um pouco sobre isso agora, é que quando vocês, na primeira viagem, quando você me corrija se eu tiver com os números errados, tá? Vocês saíram de Miami, me parece que tinha 170 Sim. quilos no barco, no catamarã, né? 125 em cada um. 125 em E cada quando um. vocês chegaram em Ilha Bela, tinha 70 quilos.
Ou seja, vocês por foram volta deixando disso. pelo caminho quase a metade do que vocês... Veja, vocês já saíram com pouco, né? Porque vocês se planejaram para levar... Veja, aquilo ali é um barco É, pequeno, né? Para quem... Vocês viram aí a fotografia, o barco é pequeno. sim. Quase não dá para levar nada. Um É, catamarã, você quase não pode levar nada. Então, vocês se planejaram para levar nada. o mínimo possível, e esse mínimo possível pesava 125 quilos. E ao final, veja, olha o tamanho do barco. É isso aí. Você vai levar o que aí nesse barco? O que você pode levar? Olha o tamanho deles dois perto do barco. Você não tem o que levar aí porque não tem nem onde guardar. E mesmo assim, vocês chegaram. Olha aí, olha o tamanho do barco. E mesmo assim, vocês chegaram ao destino com 55 quilos a menos, ou seja, quase a metade do que vocês levaram, vocês deixaram pelo caminho. E isso é Por barco, né? 100 Por quilos a barco. Foram menos. 100 quilos a menos. 100 quilos a menos. Ou seja, quanto que nós estamos, Betão, nesse estilo de vida que nós criamos para nós, quanto que nós estamos sofrendo, nos sacrificando para ter coisas e para carregar coisas que não são necessárias. Começando, tá? Porque quando nós falamos isso, dá sempre uma impressão de que nós estamos falando de coisas materiais. No seu caso, obviamente, vocês abriram mão de coisas materiais. Mas quantos pensamentos invasores nós nos permitimos carregar, às vezes dias, semanas, lidando com um conflito ilusório, com um medo ilusório, meses, às vezes passamos décadas carregando o peso desnecessário. Então, Betão, conta pra gente como é que é essa... eu vou usar a palavra, uma palavra meio chavão, mas afinal é desapegar dessas coisas para carregar menos peso. Então, o slogan da viagem é viagem leve, viagem longe, né? Porque a primeira viagem nos ensinou muito a respeito de gestão de recursos, né? O que é importante levar, o que não é, o que não precisa levar. A gente brinca que no final a gente tinha uma escova de dente para dois e ainda cortava o cabo, né? Porque não precisava de um cabo tão comprido, né? Brincadeira, não é? Não chegou a tanto, mas se eu fosse resumir tudo que eu, assim, numa frase, as 7 viagens, o que elas me ensinaram, além de muitas coisas, assim, mas uma coisa bem marcante é que nós somos capazes de ir muito mais longe com muito menos do que a gente sonha. E isso é um aprendizado para a vida, de fato, porque o que pesa mesmo, né, são essas coisas que a gente carrega, né, os apegos, os ressentimentos principalmente, né? Ressentimento é o que mais pesa, né? Acaba adoecendo, né, o corpo físico, né? Porque o barco, se leva muito peso, ele quebra, né? O nosso corpo também, ele não resiste a tanto ressentimento, a tanta mágoa, a tanto julgamento, porque quem julga é porque se sente ressentido. Essas emoções estão todas conectadas, né? Culpa, medo, não dá para falar de uma sem pensar na outra, né? E você ficar arrastando essas correntes, né? É uma coisa extremamente dolorida, né? Se a gente tivesse um spray para colorir essas mágoas, não sei o que, a gente ia ver uma corrente de 10 quilômetros, talvez, atrás da gente, né? O rostinho de cada pessoa que a gente se relacionou na vida, né? Que a gente não perdoou. Por isso que muitas vezes me chama a atenção, principalmente em rede social, as pessoas às vezes usam os termos assim, não é uma crítica, não é uma observação, sem prestar atenção. Por exemplo, assim, nós temos que sentir, vamos sentir compaixão, isso e tal. As coisas começam com a gente. A gente primeiro precisa entender o que é compaixão, para sentir compaixão de si. Bem diferente. Não é pena, hein? Compaixão no sentido mais profundo. E aí começar uma reforma interna, uma reformulação. Porque quando você alcança o nível de sentir a compaixão
sobre si e entender de que os equívocos, as escolhas, elas na verdade são oportunidades, desde que a gente entenda, né? Que a gente pode se perdoar, que a gente pode nos aceitarmos momentaneamente esquecidos ou desatentos. E quando você cria essa tolerância e se desprende da culpa, você faz isso com o outro. O ponto é que a gente não consegue fazer isso conosco primeiro. Por isso é muito difícil você fazer com os outros, né? Então, muitas vezes o discurso é muito vazio, né? Então, eu vejo assim, eu brinco, é uma coisa, não quero que ninguém me entenda mal, mas eu vejo assim, as redes sociais são um confessionário. O que a pessoa está pregando ali, normalmente é o que ela precisa ler para ela O bem. recado que você está dando para o seu Né? irmão é o recado que você tinha que dar para você. É o que tem, né? Sejamos os primeiros ouvintes das coisas que nós falamos, né? Eu já escrevi isso no final de alguns textos que eu publiquei, porque eu estava me referindo a mim. E eu queria deixar claro que as pessoas entendessem isso, né? E eu até quero aproveitar aqui a oportunidade, Carlos, que como eu escrevo muito, e aí vem comentários às vezes assim, ah, Beto, você é iluminado. Não, não tem nada a ver. Outro dia uma amiga minha falou isso para mim, Beto, você é muito iluminado. Eu falei, em fazer essas viagens e tal. Eu falei, não. Não, desculpa, ela falou assim, você tem muita luz. Eu falei, não, não se trata de eu ter muita luz. Se trata da opção do que a gente faz com a própria luz. Todos nós temos luz. A opção do que, como você lida com a sua luz é sua. Mas muitas vezes eu escrevo coisas que ou aconteceram comigo há pouco tempo atrás ou ainda estão de forma recorrente repetindo das minhas experiências, muitas vezes afetivas, né? E eu coloco o que eu coloco nas minhas redes com o intuito de provocar uma conversa, um esclarecimento, de compartilhar uma visão, um entendimento amoroso sobre uma coisa que muitas vezes me doeu ou me dói. Nunca tive a pretensão de ser guru, até porque eu não creio em guru, né? Não creio em nenhum tipo de entidade que se diz algo além da sua compreensão ou do Tô seu contigo, tô entendimento. Nunca contigo. gostei disso. Quando eu vejo quando eu vejo uma pessoa que é intitulada como guru e as pessoas veneram, e com um entorno, né, que mais parece um imperador, eu já desligo a TV. Porque eu não vejo dentro de um sistema de hierarquia uma sabedoria que possa me trazer um esclarecimento, com todo respeito. Eu nunca vou falar isso, nunca vou nominar quem eu acho, quem eu não acho, porque não é o caso, mas para mim isso não é algo que ontem mesmo, anteontem, né, eu contei uma história do Seu Francisco, que foi um personagem que eu encontrei aí na costa brasileira, um dos inúmeros personagens assim. Essas pessoas, com essa simplicidade, me ensinam e me ensinaram muito. Porque eu gosto muito daquela sabedoria sem alarde, sabe? Aquela sabedoria que está esquecida em algum recanto do mundo e que você foi lá e teve a oportunidade de dormir uma noite na casa de uma pessoa como essa e trocar, né? Que são aqueles encontros de alma. E você percebe que não tem nada a ver com cultura, com posição social, com classe econômica, nada. É o encontro verdadeiro de coração, né? De um irmão que está sem nenhuma vestimenta de vaidade, de, de nada que distraia a gente, né? E isso tem sido muito recorrente nas O viagens, Carlos, Betão, esses encontros, né? E essas pessoas simples que nos estimulam
abrirmos mão Ah, dessas correntes que a gente carrega. você falando da história do seu Francisco, porque eu li, tá, o seu texto sobre o seu Francisco, e me lembrou que você me falou, Sim. porque você já percorreu quantos 1.000 quilômetros de barco? Eu vou falar de tudo, somando tudo que eu já fiz, acho que uns 90 80, mil, 80 mil 90 quilômetros, mil não sei. quilômetros. Então, veja, e você falou assim, É, um dos lugares mais bonitos que eu vi é um lugar que você só pode ver do mar. E se não me engano, você me corrija, é é. na costa do Brasil, não é? A costa do Brasil é o norte, Isso. né? De Belém para Natal, né? O Brasil é assim, né? Essa parte aqui. Eu tenho uma lembrança afetiva muito grande dessa costa, porque foi muito duro esse trecho para nós, porque nós velejamos contra o vento, contra as ondas, contra a corrente, e o barco quebrou inúmeras vezes ao longo dos 50 dias, que foi o tempo que a gente custou para fazer de Belém para Natal, 1.800 quilômetros. E a costa brasileira, nesse trecho, ela não é como aqui, com praias longas, são reentrâncias, né? Do Pará, reentrâncias do Maranhão, e tem muitos pequenos vilarejos dentro desses manguezais, tem muitas comunidades nômades de pescadores, e muitos jangadeiros e pescadores artesanais. E esses caras foram nossos anjos da guarda, porque nos prestaram socorro, nos rebocaram, nos levaram para lugares para procurar um torneiro mecânico. E era aquela troca de tecnologia, né, da jangada com a nossa jangada high-tech, as histórias. E no fim você vê que somos todos feitos da mesma coisa, né? Assim, né? Essa curiosidade que um tem sobre o outro, a vontade de compartilhar histórias, e tudo acontece em volta do alimento, né? Isso que é uma coisa interessante, né? No momento que nós chegávamos no fim de tarde, a gente já organizava junto com os pescadores, vamos comer uma moqueca na casa de alguém, a gente compra, paga, não sei o quê, alguém faz, ou mesmo nos ofereciam catada de siri, sururu, camarão seco, e aí nós doávamos comida liofilizada para eles, né? E era nesse momento que você olhava aquele olho, né, daqueles caras que estavam no mar, que às vezes eles tinham 40 anos, mas tinham um aspecto de 60, aquela mão toda cortada, a pele queimada, né, curtida de sol, aquele cara magro, seco, forte, né? E aquele cara que vive da pesca e vive do mar, né, para comer mesmo, né? E essas pessoas têm uma generosidade e uma sabedoria e uma doçura, né? No meio de tanta água É muito salgada, você legal. encontra tanta doçura, né? E eu tenho muita vontade. Muita gente me pergunta qual é o lugar mais lindo que eu fui. Bom, a Antártica com certeza é lindo, mas se eu tiver que repetir uma viagem, eu vou pegar o meu barco que está em Ilhabela, vou levar para Natal e vou fazer no Até sentido Belém. favorável, sei lá, tirar um mês para ficar, para reencontrar essas pessoas, não necessariamente os mesmos, vai ser difícil, mas essa gente, né, do mar. Inclusive o Roberto Lisker, que é meu editor da Terra Virgem, ele fez um livro, acho que está aqui, esse aqui. É um livro maravilhoso, chama Mar Que de maneiro. Homens. Essa foto aqui são os caras, eles estão martelando umas estacas mar aberto para fazer as armadilhas, os cercados de peixe para pegar peixe, né? Essa foto ganhou a melhor foto do mundo pela National Geographic há uns anos atrás. Ela, eu vou abrir assim, talvez aqui dê para ver, né? É uma coisa maravilhosa. E esses personagens me marcaram muito, muito. Eu tenho uma lembrança afetiva, por exemplo, esses pescadores que nos receberam. Nossa, como eu gostaria de reencontrá-los, né? Assim, não sei se isso será possível, se alguém vai me reconhecer nesses lugares, mas é, é um sentimento de gratidão por termos recebido
tanto de pessoas que têm para dar muito, mas não materialmente, sabe? E Ô esse foi um grande Betão, ensinamento. falando em encontros, nós vamos estar no CE fazendo um seminário de consciência de unidade agora no Carnaval. Para quem quiser estar lá com a gente, Sim. tá? O CE você melhor do que eu, né? Sabe como o CE é um lugar É, mágico, muito gostoso, uma comida maravilhosa e nós vamos estar lá no Carnaval. Quem tiver interessado, pode mandar um direct para a gente aqui no Instagram. Você é nosso convidado, tá? Para estar lá em qualquer noite é. daquela, em qualquer dia, para a gente bater um papo e você contar suas histórias, enfim. É, é... Agora, é o picolé? Eu vou O chamar o Picolé. picolé. Picolé, vem cá. Vem cá, Picolé. Vem cá. Ele tá na cama dele, tá com preguiça, mas... Vem cá, Picolé. Vem aqui, o pessoal quer te ver aqui. Vem cá, Olha sobe lá. aqui. Vem cá, Aí, vem cá. aí, é o Sobe, sobe, picolé. sobe. O Aí, Caio está aqui, aí. ó. Caio quer ver o Opa, picolé. Picolé. Aí, aí. Muito Aí, legal. Picolé. Tava dormindo. Te acordei, Maravilha. Picolé. Maravilha. Ô, Betão, Ah, então eu acho que, veja, ah, você sabe, nós estamos inaugurando o nosso novo Instagram hoje. Você é o honrado convidado da nossa nova era, tá? Estamos inaugurando uma metodologia com um nome obrigado. novo, com uma outra estrutura, tudo vai ser novo e começou hoje com essa live extraordinária, com essa honra de receber você aqui. E eu acho que para a gente não se estender muito, para a gente também não cansar as pessoas, eu queria perguntar para você uma outra coisa que também me marcou muito e que fala muito das relações humanas. E foi uma coisa que você disse que você, porque quando vocês viajam, por exemplo, uma viagem transcontinental, atravessar 18 mil quilômetros no Pacífico, ou seja, você e uma outra pessoa, tá? É um relacionamento. Ali é um casal, né? É um casal. E você Sim. falou uma coisa que foi extraordinária, que é eu sempre que saí numa viagem, quando eu voltei, eu estava mais amigo da pessoa do que quando eu saí. E isso é extraordinário, porque o convívio, veja, o É, convívio dos casais, dos relacionamentos, das amizades, marido e mulher, filhos, pai com filho, irmãos, os relacionamentos têm uma tendência a se desgastar e haver acusações mútuas. Então, uma coisa que vocês aprenderam no mar é que a ser responsáveis, não é? E não atribuir ao outro a responsabilidade. Isso é uma coisa que nós temos falado incessantemente e sempre faz parte do nosso discurso, que a felicidade você vai encontrar realmente quando você não buscar culpados pelos seus problemas nem pelas suas frustrações. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. sim. Foi quando você falou, eu saio para velejar, eu não sei quando que eu vou voltar. São viagens, por exemplo, essa primeira, você falou 200 e quase 290 89 dias. dias. E quando você chega mais amigo da pessoa que ficou ali colada com você no barco o tempo todo, porque não há essa troca de acusações onde você culpa o outro por alguma coisa que não deu certo. É, veja, concordo com você. É que, por exemplo, eu ia fazer uma piada aqui, acabou se veio na boca. Mas a questão é a seguinte: quando nós fizemos o Drake, também fizemos o Pacífico Atlântico, foi assim muito visível. Isso não foi combinado, mas foi uma atitude espontânea dos dois lados, que um cuidava do outro. E o interessante desse movimento, Carlos, é que quando você pensa o seguinte: bom, eu vou atravessar o Índico com o Carlos. Pô, eu preciso cuidar do meu amigo, preciso saber o que ele precisa de mim. E aí, esse movimento de você colocar o foco, teu foco, na necessidade do outro, Sensacional, é que Betão. muda o jogo. Sensacional. Isso é extraordinário. Esse pensamento E de que para você ser feliz, você tem que pegar o teu foco e dizer o que eu faço para aquela criatura estar bem.
Exatamente, porque sabe o que acontece? Que quando você ajuda e você percebe nitidamente que aquela não é só ajuda, aquela tua atenção, o teu carinho, o teu amor modificou o dia daquela pessoa e que ela melhorou a produtividade dela, ela pôde descansar, às vezes o dia amanheceu, ele não está legal, tal. O que acontece é que a tua autoestima melhora muito, porque você fez algo que realmente trouxe um bem para o outro. E quando acontece do outro lado, né, e você receber isso, a confiança aumenta demais. E eu sei lá, não sou dono da verdade, mas eu imagino que essa fórmula de autoestima somada à confiança gera um negócio chamado cumplicidade. E a cumplicidade é essa química da confiança com a autoestima. E certamente o Igor e eu, a gente já conversou muito sobre isso, né? Principalmente agora, né? A gente para o Ártico, né? Sobre nossa maneira de relacionar, de que o que realmente deu certo no Pacífico e no Atlântico, nos momentos difíceis, não foi o fato de nós velejarmos bem, termos uma experiência tal, foi o fato da gente ter uma cumplicidade muito grande. Porque diante de um oceano, né, de um mau tempo, de uma situação de risco, de uma quebra, de uma solução que você precisa encontrar naquele momento, a cumplicidade ela é um elemento fundamental para você se conectar com a tua intuição. Esse é o ponto fundamental de tudo isso que eu estou falando. Porque não tem como você se conectar com a intuição no meio de uma briga. Claro. Porque você está na mente. Claro. A mente bloqueia a tua intuição. Mas no momento que vocês dois estão sempre conectados por amor, né? Que é o teu impulso de cuidar do outro e do outro cuidar por você, no momento da crise, você conecta a intuição e a intuição traz o quê? O teu poder criativo. E aí você encontra uma maneira de sair. A hora que você se conecta com aqueles 5%, você se conecta com aquele melhor. E volta para a história do medo, né? Você tem a opção, né, de se conectar com o medo, porque quando você está num embate do ego, de acusar o outro, você foi para o medo. E aí eu não acho que seja muito aconselhável uma pessoa cruzar um oceano se ela tiver com essa energia do medo dela. Porque um oceano e a ideia, qualquer, Betão, dizer, é que né? você é um velejador e você atravessa oceanos. Mas essa frase que você trouxe aqui para a gente agora, e eu acho que talvez a gente possa encerrar com isso, é que nós todos estamos fazendo uma travessia. Seja ela navegando um catamarã ou a nossa travessia interna, a nossa experiência enquanto estamos respirando nesse mundo. E a opção pelo medo, principalmente quando ele é ilusório, né? Quando ele não diz respeito a uma ameaça real, essa opção pelo medo, ela não pode dar bons resultados. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo puderem tirar realmente alguma coisa de proveitoso, além desse bate-papo muito agradável, é isso, é que a sua conexão com a sua intuição, com os seus processos criativos, eles não podem surgir se a sua mente estiver conectada com o medo. O medo, ele pode te defender realmente, e ele defende os mamíferos, porque sem medo, todos nós já estaríamos mortos. Mas esse medo, quando ele ultrapassa as barreiras do medo real, e ele passa a ser um medo psicológico, onde você cria monstros que não existem, inventa problemas e começa a lidar com eles, você interrompe o seu processo criativo, se desconecta da tua intuição, e aí sim você está correndo um risco no teu mar, no teu oceano interno, né? Aí você está colocando toda a tua travessia em risco. Então, acho que essa tua fala agora final foi extraordinária para que nós possamos saber se queremos realmente ter uma vida diferente, queremos criar futuros potenciais amorosos, compassivos
onde você dá a tua atenção, cuidar do outro, não esperando nada do outro, cuidar do outro porque cuidar do outro é importante, não é? Cuidar do outro sem esperar nada do outro, porque muitas pessoas adoecem e até morrem cuidando de outras pessoas. Mas cuida sem querer cuidar e cuida esperando que o outro faça alguma coisa em troca. O teu cuidar do outro não é esse cuidado. O teu cuidar do outro é quando você sente que a tua tarefa ali é cuidar do outro. Cuidar do outro é a tua missão. Cuidar que o outro esteja bem, porque o outro estando bem é o reflexo daquilo que está acontecendo com você. Então, eu queria ouvir tuas palavras finais aí a esse respeito. Nessa nossa primeira live, podemos fazer muitas outras. Sim. Esse cuidar do outro, ele está conectado a uma necessidade da alma, que é servir. Então, o servir não no sentido, esse sentido mal compreendido, o servir que é a percepção de que nós somos um só, né? Como humano é muito difícil, né? Nessa condição humana a gente entender isso. Mas quando a gente sente isso, né? Numa experiência como essa, menor, meu colega e eu procuro na minha vida social, né? No meu círculo de relacionamentos, ser dessa forma, né? É um aprendizado meu. Não digo para você que é algo que eu já faço de uma maneira consciente, mas é a minha direção, porque eu já provei o quanto é maravilhoso viver assim. É lógico que diante de um conflito afetivo, muitas vezes a gente sai um pouco do eixo, mas volta. Não dá para voltar. Uma vez que você aprendeu, não dá mais para virar as costas. Muito legal. Isso, sabe? E, bom, primeiro agradecer o teu convite, Carlos. Muita generosidade da sua parte. Foi a sua ideia, né? Partiu da sua ideia e trazer todas as pessoas que acompanham você para essa conversa. E eu também quero agradecer as pessoas que ficaram aqui conosco, né? Essa horinha. Aí, de fazer uma pergunta, você consegue colocar no YouTube? Olha, essa no YouTube eu não consigo, né? Mas eu consigo fazer o download dessa live e mandar esse arquivo para você publicar no seu Instagram. Tá bom. Mas não, no você meu vai pode ficar. Deixar gravado no teu Instagram, não pode? No meu vai ficar, mas se você quiser publicar no seu, eu mando... Oi? Tá. Vamos ativar uns comentários aqui para a gente ouvir o boa noite das pessoas. Vai ficar gravada, a live vai ficar gravada no perfil, mas você vai poder... Eu te mando o arquivo, se você quiser, você publica no seu Instagram. Tá, mas é que eu sei que tem um jeito de... tem um jeito de botar no YouTube. Nós agora estamos reformulando tudo isso, porque o nosso canal do YouTube foi estranhamente hackeado e o Google tirou o canal do ar, tinha mais de 300 vídeos, o Google tirou o canal do ar, assim, sem nenhuma explicação, teoricamente por um vídeo que foi publicado, que não fui eu que publiquei. Nós estamos lidando na justiça para ver se conseguimos reaver o canal de volta, mas por hora não temos o canal, tá? Não temos o canal. Então eu não tenho como publicar isso no YouTube hoje, tá? Mas vai ficar gravado no Instagram e eu posso mandar o arquivo para você. Ótimo, perfeito. Tá maravilha. E se você quiser estar lá com a gente no CEE, no Carnaval, será uma grande honra recebê-lo. Quiser dar o seu plá Muito lá, obrigado. falar, ou seja, lá, ou só bater um papo, jantar, o que você quiser. Você é nosso convidado. Muito obrigado, Carlos. Beijo grande. Um abração. Boa noite para todo mundo. Boa noite. O Caio está mandando um boa noite. Boa noite. Valeu, Betão. Boa noite. Um grande beijo a todos. E até segunda. Valeu. A mamãe também está dando boa noite.
Um beijo a todos e até segunda na nossa Boa próxima noite. live. Valeu, Betão. Pai, fica bonito assim. Beijo, tchau, Eu tchau. acabei de perceber. Assim, eu tô te vendo muito melhor.